E a estreia da Libertadores no SBT não poderia ter sido pior, um verdadeiro fiasco na comparação com a Globo que transmitiu o jogo do Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te apresento os números das duas emissoras, quero falar também sobre a vitória corintiana em cima do Bahia, que vai dar um respiro ao Coelho, e que história é essa de Dunga à frente do Timão. Tem também informações sobre a vitória importantíssima do Palmeiras na Bolívia, tudo sobre o Grenal, o Grêmio com derrota e o Internacional com vitória, os jogos da Copa do Brasil e para finalizar, Vila, atacante do Boca Juniors, pode se tornar muito em breve mais novo reforço do Atlético Mineiro. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas essas importantes informações que eu contei agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo seu principal aliado para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá você vai encontrar jogos, gols, vídeos, informações de bastidores, além de uma série de coisas importantes. E você, indicando o time que você torce para o OneFootball, passa a receber notificações ao longo de todo o dia com as principais informações do seu clube do coração. Curtiu, né? Então pegue na descrição desse vídeo o link, baixe para qualquer celular, absolutamente de graça, não tem como você ficar fora dessa, o OneFootball é a solução. Bora começar o vídeo sobre a quarta-feira extremamente agitada, falando sobre os jogos da Copa do Brasil, partidas de ida da quarta fase, a última antes da entrada dos times da Libertadores da América. Vitória importante do Fluminense contra o Atlético Goianiense no Maracanã, jogo muito ruim, que o Fluminense teve enormes dificuldades para incomodar o Atlético Goianiense e só chegou ao gol da vitória graças a um gol contra. Já o Brusque perdeu em casa por 2-0 para o Ceará muito bem, em franca evolução desde a chegada do Guto Ferreira. Para completar um pouquinho mais cedo, a Ponte Preta ficou em um empate em 2-2 com o América Mineiro, jogo em Campinas de dois times que disputam a Série B do Campeonato Nacional. Quero falar agora sobre a Libertadores da América com jogos extremamente importantes nessa quarta-feira. O primeiro deles a ser destacado é a vitória do Internacional por 4-3 contra o América de Cali. Jogo extremamente maluco e muito emocionante. O torcedor colorado certamente sofreu. O Internacional abriu o placar 1-0, fez 2-0 com menos de 18 minutos. Abel Hernandes dando conta do recado. Foi quando começou a reação do América, que fez 2-1. O Inter abriu para 3-1, mas no segundo tempo o América fez 3-2 e 3-3. E a partida caminhava para o empate ou até para a vitória do time colombiano, quando o Bosquilha no finalzinho da partida garantiu a vitória por 4-3 num chute de fora da área que desviou e enganou o goleiro. Vitória fundamental para o Internacional, que tem uma tabela extremamente difícil daqui para frente. O Inter se manteve na liderança do grupo E com 7 pontos conquistados, o Grêmio é o segundo com 4, o América ocupa a terceira colocação com 3 pontos, ao lado da Universidade Católica também com 3. Queria destacar que na próxima quarta-feira teremos o Grenal do Beira-Rio, Grêmio Internacional, jogo que já começa a agitar a cidade de Porto Alegre e todo o estado do Rio Grande do Sul. Já pensou se o Inter vence e coloca o Grêmio ainda mais em apuros? Uma única vitória nos últimos 6 jogos. Esse é o retrospecto recente do Grêmio, que conheceu na noite dessa quarta-feira mais uma derrota. São 3 derrotas nesse período de 6 partidas. Derrota por 2-0 para a Universidade Católica no Chile, num jogo em que o Grêmio não jogou absolutamente nada. A Universidade Católica não tinha pontos na Libertadores da América, fez seus 3 primeiros pontos de forma bastante merecida. O Grêmio quase não incomodou o time chileno, que pressionou e só não venceu por mais porque esbarrou na falta de pontaria. Primeiro tempo se manteve mais ou menos equilibrado, com o Grêmio quase não incomodando, mas também não sendo incomodado até os 41 minutos da etapa inicial, quando o Jeromel sentiu um problema no pé e teve de ser substituído. O Rodrigues, que é só a 5ª opção para a zaga do Grêmio, precisou entrar e 2 minutos depois o Sampedri marcou o primeiro gol, o gol de abertura do placar, aos 45 do primeiro tempo, ou seja, 2 minutos depois do gol do Sampedri, foi a vez do Pinares marcar o 2-0 que definiu o placar. A Universidade tirou o pé no segundo tempo, ainda assim criou as principais oportunidades de gol e o Grêmio continuou esboçando nenhuma reação. O David Braz ainda foi expulso no finalzinho aos 40 do segundo tempo, nada que mudasse o preço do dólar. Repito, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Essa é a sequência atual do time de Renato Gaúcho, que tem sempre uma série de explicações, uma série de justificativas, mas só não consegue fazer seu time voltar a jogar bola. Grêmio é o segundo colocado com 4 pontos, mas agora bastante ameaçado pelos 2 outros adversários do grupo, o América de Cali e também a Universidade Católica, que tem 3 pontos cada um. O retorno começa na próxima quarta-feira com o Grêmio visitando o Internacional no Grenal, disputado no Beira-Rio. Queria te contar a respeito dos
os próximos jogos do Grêmio. Dá uma olhada na sequência extremamente complicada para o time do Renato Gaúcho. Partida do final de semana contra o Palmeiras em casa. Depois visita o Internacional em jogo da Libertadores. Final de semana seguinte contra o Atlético Mineiro fora de casa para completar a Universidade Católica em casa e também tem jogo contra o Internacional pelo Brasileiro como mandante. Agora falar sobre um feito importante do Palmeiras que venceu o Bolívar na altitude de La Paz, vitória por 2-1. Palmeiras chegou a abrir 2-0, levou um gol, passou um baita de um sufoco nos minutos finais, mas o mais importante foi conquistado, 3 pontos fundamentais para a classificação alviverde. Palmeiras não vencia um jogo em La Paz desde o longínquo ano de 1974. Foi também a primeira vez que o Palmeiras conseguiu derrotar o Bolívar na altitude. Bolívar, que tinha excelente desempenho contra brasileiros, jogando como mandante, foi só a segunda vez que o time perdeu para um brasileiro, a primeira também bem distante, em 1983, para o time do Grêmio. Palmeiras sobrou mesmo com desfalques importantes, o Felipe Melo na zaga, Lucas Lima e Patrick de Paula no meio-campo e Luiz Adriano foram as ausências do time de Vanderlei Luxemburgo. Gabriel Menino fez bom jogo e marcou um golaço. O Rony foi a grande surpresa na escalação do Luxemburgo, sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol, marcado pelo William Bigode, e ainda deu assistência para o gol do Gabriel Menino, embora a assistência seja o de menos. O grande mérito do segundo gol foi do Gabriel Menino, que chutou de muito longe e colocou a bola na gaveta. Com a vitória, o Palmeiras deu uma bela embalada, foi para 9 pontos nesse grupo, que tem Guarani e Bolívar empatados na segunda colocação com 3 pontos, 6 pontos de vantagem para o Verdão. O Tigre é o último colocado, ainda não pontuou. É bem verdade que Tigre e Guarani ainda se enfrentam na rodada, jogam nessa quinta-feira. Antes de comentar sobre a guerra de audiência entre Globo e SBT, queria te falar sobre a vitória do Corinthians por 3-2 contra o Bahia, também com direito a enorme sufoco por parte do time baiano nos minutos finais, no jogo na Neoquímica Arena. O Coelho, que poderia viver seu último jogo à frente do Timão em caso de empate ou derrota, arriscou tudo e lançou Rony e Xavier, 2 garotos das categorias de base, como titulares no meio-campo corintiano. Rony, inclusive, marcou um dos gols na vitória por 3-2 do Timão. Primeiro gol foi marcado pelo Otero, em jogada ensaiada, o Fagner bateu o escanteio, o Otero chutou da entrada da área, a bola desviou no Gilberto e acabou enganando o goleiro do Douglas, ex-Corinthians. O Rony acabou marcando o segundo gol, bonito chute de fora da área, e no finalzinho do primeiro tempo o Nino Paraíba descontou a favor do Bahia, também em chute de longa distância. Veio o segundo tempo, o Bahia pressionou, criou oportunidades, mas tomou o terceiro gol marcado por Gil. O Fagner bateu o escanteio, o Gil subiu no segundo andar, até houve uma confusão, uma disputa corpo a corpo. Muita gente do Bahia reclamou de falta, mas acontece que o Gregory foi quem desencadeou essa sequência de jogadores se empurrando. O Gregory, jogador do Bahia, então não tinha por que marcar falta. Gol legal do Gil, que valeu 3-1. No finalzinho, o Saldanha, que havia entrado no segundo tempo, marcou o gol do 3-2. O Bahia tentou, criou, incomodou, mas não chegou ao gol que garantiria o empate. O Cássio ainda foi eleito o melhor jogador da partida. Isso é bem simbólico, ele nem fez um grande jogo, mas foi a forma que o torcedor do Corinthians encontrou para tentar dar um pouquinho de tranquilidade para o Cássio depois dele passar por um sufoco no desembarque do time no último domingo. Vários torcedores, se é que dá para chamar de torcedores, membros de torcidas organizadas, fizeram ameaças ao Cássio e a outros jogadores importantes do elenco. Com os 3 pontos e a vitória, o Coelho garantiu pelo menos uma semana de refresco. O presidente André Sanches dará a oportunidade de o Coelho ficar pelo menos até a partida da próxima quarta-feira contra o Sport como visitante. Cheguei a contar para você num vídeo dessa quarta-feira sobre a dificuldade do Corinthians em encontrar treinadores. Até por isso a ideia do Andrés era torcer para que o Corinthians vencesse o Bahia, para que o Coelho pudesse ficar por pelo menos mais uma semana. O Neto, ao longo da quarta-feira, também contou que o Dunga, ex-treinador da seleção, é o grande alvo de André Sanches por agora. O Andrés, repito, vai dar ao Coelho a oportunidade de comandar o time contra o Sport. Se vencer, continua. Se não vencer, aí o Andrés pode pensar em outras alternativas. E o nome do Dunga, com quem o Andrés já trabalhou na seleção brasileira, o Andrés tinha um cargo executivo na CBF, o Dunga era o técnico da seleção principal, a relação entre os dois é razoavelmente boa e o Dunga poderia ser um nome, mas, repito, somente a partir da quinta-feira da próxima semana. Se o Corinthians vencer o Sport, o Coelho vai ficando. Essa é a ideia do André Sanches, que com os 3 pontos viu seu Corinthians pular da 15ª para a 11ª colocação. Corinthians com um jogo a mais do que quase todos os seus concorrentes. Já o Bahia estacionou nos 9 pontos e ocupa a 16ª e última colocação antes do Z4. Bora falar agora sobre a estreia da Libertadores no SBT e a guerra de audiência contra a Globo, que para tentar minimizar os efeitos da grande concorrente, pôs o Corinthians para jogar pelo Campeonato Brasileiro.
E por mais incrível que possa parecer, pelo menos em São Paulo, a estreia da Libertadores no SBT foi um grande fiasco. Chegou a ocupar a terceira colocação no índice de audiência, atrás da Globo e também atrás da Record, que apresentou a Fazenda. O SBT ficou com média de 9,6 pontos de audiência, alcançando picos de 12. 9,6, guarda esse número, tá? A Globo, com o jogo do Corinthians contra o Bahia, registrou 24,9 pontos de média, quase 25, ou seja, 2,5 vezes mais audiência do que o SBT, que transmitia Bolívar e Palmeiras direto de La Paz. Já a Record registrou 10,5 pontos de média de audiência. Nesse período ela teve a exibição de novelas e também o reality show A Fazenda. Quando a Fazenda entrou no ar, aí a Record deixou o SBT para trás até com alguma facilidade. E durante todo o segundo tempo, o SBT ficou na terceira colocação, mesmo tendo um produto muito mais importante do que o Campeonato Brasileiro estava apresentando a Libertadores da América, o grande torneio em território sul-americano. É importante contar também que na semana passada, antes da estreia da Libertadores, o SBT já tinha uma audiência muito próxima desses 9,6 pontos. A média na quarta-feira passada foi de 9 pontos de audiência. Então, do ponto de vista da audiência, a coisa não fluiu bem, pelo menos nessa estreia. Já no Rio Grande do Sul, o torcedor do Grêmio e do Inter garantiram excelente audiência ao SBT com a transmissão da partida entre o Grêmio e a Universidade Católica. O SBT foi líder durante toda a partida, com média de audiência de 19 pontos e picos de 23,5 pontos. A Record ficou na segunda colocação com média de 7 pontos, a Globo ficou só em terceiro com 6,8 pontos. Era natural que o torcedor gaúcho desse menos importância para a partida entre o Corinthians e o Bahia. De qualquer maneira, é importante destacar que fazia muito tempo que a Globo não era a terceira colocada em audiência no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira da semana que vem, esse episódio ou esse efeito deve se repetir ou deve ser ampliado, porque a Globo no Rio Grande do Sul vai exibir a partida do Corinthians contra o Sport e o SBT vai transmitir o Grenal, Grêmio Internacional, jogo no Beira-Rio. A tendência, a expectativa é de que o SBT alcance pelo menos 40 pontos de média de audiência com o Grenal, e aí a audiência da Globo deve ser bem pequenininha. Já em São Paulo, a exibição do SBT vai ficar para Guarani do Paraguai e Palmeiras, enquanto a Globo vai ter Corinthians e Sport direto da Ilha do Retiro. Quero fechar o vídeo te atualizando sobre as novidades do Atlético Mineiro, que segue em busca de reforços. Dois nomes foram bastante especulados ao longo da noite da quarta-feira. Um deles, Sebastián Villa, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Boca Juniors. O outro, meia Maurício, que é do Cruzeiro. Quero começar pelo Maurício, contando para você que conversei com o Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Galo, e também com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, e as duas partes asseguraram que não há qualquer negociação. Há quem garanta que o Galo tentou o Maurício, mas o jogador não se sentiu confortável em trocar um rival pelo outro e a história esfriou. Já sobre o Sebastián Villa, informação divulgada pelo Igor da Rádio 98, essa informação confere. Conversei com o Alexandre Matos e ele admitiu que as conversas evoluíram bastante e que o Atlético Mineiro espera anunciar nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, a compra do jogador junto ao Boca Juniors. No início desse mês, o Atlético chegou a oferecer 4 milhões de dólares, pouco mais de 21 milhões de reais. O Boca se recusou a fazer o negócio. O problema é que o Villa anda numa má situação no Boca Juniors desde abril, quando divulgou-se que ele agrediu a namorada. A namorada, inclusive, revelou fitas ou imagens da agressão, o rosto todo desfigurado, e a situação ficou muito ruim para ele por lá. O Villa pediu para a diretoria do Boca que o negociasse com o Atlético Mineiro e a coisa deu uma bela andada, tanto que o jogador nem foi relacionado para a partida que o Boca Juniors faz nessa quinta-feira pela Libertadores da América. Ainda existem alguns termos, algumas etapas para serem concluídas antes de o negócio ser concretizado, mas há otimismo no Atlético Mineiro de que o Villa possa ser mais um reforço do Atlético por um valor superior aos 4 milhões de dólares recusados pelo Boca Juniors no início desse mês. Só para completar, informação importante, muito torcedor do Atlético nas redes sociais condenou a possibilidade da contratação do Villa exatamente por conta da agressão à namorada meses atrás. O mesmo torcedor do Atlético que foi às redes sociais para exigir que o clube não contratasse o Thiago Neves, é bem verdade, num movimento muito maior do que o feito contra o Villa, e o Atlético acabou desistindo da contratação do Thiago Neves, que por sinal tuitou depois da derrota do Grêmio para a Universidade Católica. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, continuo sendo culpado, interrogação, fecha aspas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live.
Para fechar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais, como participar do bolão do Nicola, da liga exclusiva no Cartola FC, receber notícias em primeira mão via WhatsApp, enfim. Dá uma apertada nesse botãozinho azul escrito Seja Membro aqui embaixo, confere os 5 planos e escolha aquele que cabe no seu bolso. Beleza? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau!